Capítulo 7, de 305 a 324 d.C. Perturbações após a abdicação de Diocleciano, morte de Constâncio, elevação de Constantino e Maxêncio, 6 imperadores ao mesmo tempo, morte de Maximiano e Galério, vitórias de Constantino sobre Maxêncio e Licínio, união do império sob a autoridade de Constantino. O equilíbrio de poder estabelecido por Diocleciano somente subsistiu enquanto foi mantido pela mão firme e destra do fundador. Exigia uma aliança tão afortunada de diferentes temperamentos e dons que dificilmente se esperaria que ela ocorresse uma segunda vez. 2 imperadores sem inveja, 2 Césares sem ambição, e o mesmo interesse geral invariavelmente buscado por 4 príncipes independentes. À abdicação de Diocleciano e de Maximiano sucederam-se 18 anos de discórdia e confusão. O Império se viu afligido por 5 guerras civis. No restante do tempo, reinou não tanto um estado de tranquilidade como de trégua armada entre diversos monarcas hostis, que encarando-se um ao outro com olhos de medo e rancor, forcejavam por aumentar suas respectivas forças à custa de seus súditos. Tão logo Diocleciano e Maximiano abdicaram a púrpura, o lugar deles foi ocupado, em conformidade com as regras da nova ordem, pelos 2 Césares, Constâncio e Galério, que assumiram imediatamente o título de Augusto. As honras de precedência por idade couberam ao primeiro dos 2 príncipes, e ele continuou sob nova denominação a administrar seu antigo departamento da Gália, Hispânia e Britânia. O governo dessas vastas províncias era o bastante para ocupar-lhe os talentos e satisfazer-lhe a ambição. Clemência, temperança e moderação distinguiam o afável caráter de Constâncio, e seus aventurados súditos tinham frequente ocasião de comparar as virtudes de seu soberano com as paixões de Maximiano, ou mesmo com os ardis de Diocleciano. Em vez de imitar-lhes a soberba e a magnificência orientais, Constâncio preservou a modéstia de um príncipe romano. Declarava, com uma sinceridade sem afetação, que seu mais valioso tesouro estava no coração de seu povo e que toda vez que a dignidade do trono ou o perigo do Estado exigissem recursos extraordinários, ele poderia confiar-lhe na gratidão e generosidade. Os provincianos da Gália, da Hispânia e da Britânia, cientes do valor dele e de sua própria aventura, acompanhavam com ansiedade o declínio da saúde do imperador Constâncio e a tenra idade de sua numerosa prole, fruto de seu segundo casamento com a filha de Maximiano. O ríspido temperamento de Galério fora fundido em molde muito diverso. Embora merecesse a estima de seus súditos, raramente condescendia em requestar o afeto deles. Sua fama nas armas e, acima de tudo, o triunfo na guerra persa lhe haviam exaltado a mente soberba, que naturalmente não se compadecia com o superior ou mesmo com o igual. Se possível fosse confiar no testemunho parcial de um autor pouco judicioso, poderíamos atribuir a abdicação de Diocleciano às ameaças de Galério e narrar os pormenores de uma conversação privada entre os 2 príncipes, na qual o primeiro deu tantas mostras de pusilanimidade quanto o segundo de ingratidão e arrogância. Todavia, essas anedotas obscuras são refutadas o quanto basta por uma consideração imparcial do caráter e da conduta de Diocleciano. Quaisquer que pudessem ter sido suas intenções em contrário, se ele tivesse receado qualquer perigo da violência de Galério, seu bom senso o teria instruído a evitar a ignominiosa contenda, e assim como empunhara o cetro com glória, teria dele abdicado sem desonra. Após a elevação de Constâncio e Galério à posição de Augustos, 2 novos Césares se tornaram necessários para tomar-lhes o lugar e completar o sistema do governo imperial. Diocleciano estava sinceramente desejoso de retirar-se do mundo. Considerava Galério, que lhe havia desposado a filha, o mais firme esteio de sua família e do império, e consentiu sem relutância em que seu sucessor assumisse o mérito bem como a inveja da importante nomeação. Esta foi feita sem consultar o interesse ou a preferência dos príncipes do Oriente. Cada um deles tinha um filho que já chegara à idade viril e que poderia ter sido considerado o candidato mais natural para a alta posição vacante.
Mas o impotente ressentimento de Maximiano já não era de temer, e o moderado Constâncio, conquanto pudesse desprezar os perigos, temia humanitariamente as calamidades da guerra civil. As duas pessoas que Galério promovera ao posto de César se adequavam melhor aos propósitos de sua ambição. Tinham a recomendá-las, sobretudo, a falta de mérito ou de importância pessoal. A primeira delas era Daza, ou como foi subsequentemente chamado, Maximino, filho de uma irmã de Galério. Jovem e inexperiente, suas maneiras e sua linguagem lhe traíam a educação rústica. Ficou pasmo, e o mundo com ele, quando Diocleciano o investiu da púrpura, elevando-o à dignidade de César e confiando-lhe o comando soberano do Egito e da Síria. Ao mesmo tempo, Severo, um empregado fiel, amigo do prazer, mas não incapaz de assumir responsabilidades, foi enviado a Milão para receber das mãos relutantes de Maximiano as insígnias cesáreas e o comando da Itália e da África. Em concordância com as formas de organização do governo, Severo reconhecia a supremacia do imperador do Ocidente, devotava-se, todavia, totalmente às ordens de seu benfeitor Galério, o qual, reservando para si os países intermediários entre os confins da Itália e os da Síria, estabeleceu sua firme autoridade sobre 3/4 da monarquia. Na plena confiança de que a morte de Constâncio em breve o faria único senhor do mundo romano, asseveram-nos que concebera na mente uma longa sucessão de futuros príncipes e planejara retirar-se da vida pública após ter completado um glorioso reinado de cerca de 20 anos. Mas em menos de 18 meses, 2 revoluções inesperadas deitaram por terra os planos ambiciosos de Galério. As esperanças de incorporar as províncias ocidentais ao seu império frustraram-se com a elevação de Constantino, ao passo que a Itália e a África ficaram perdidas com a revolta vitoriosa de Maxêncio. 1. A elevação de Constantino. A fama de Constantino tornou a posteridade atenta às mínimas circunstâncias de sua vida e de seus atos. O lugar de seu nascimento, bem como a posição social de sua mãe Helena, tem sido objeto não só de disputas literárias, como nacionais. Malgrado a tradição recente que lhe aponta como pai um rei bretão, cumpre-nos reconhecer que Helena era filha de um estalajadeiro. Ao mesmo tempo, porém, podemos defender a legalidade de seu casamento contra aqueles que a apresentam como a concubina de Constâncio. O grande Constantino nasceu muito provavelmente em Naísso, na Dácia, e não é de se surpreender que numa família e numa província distinguidas tão só pela profissão das armas, a juventude mostrasse muito pouca inclinação a aprimorar a mente pela aquisição de conhecimentos. Constantino contava cerca de 18 anos de idade quando seu pai foi promovido à posição de César. Esse acontecimento afortunado se fez acompanhar, porém, de seu divórcio de Helena, e o esplendor de uma aliança real reduziu-lhe o filho a um estado de desonra e humilhação. Em vez de acompanhar Constâncio ao Ocidente, Constantino permaneceu no serviço de Diocleciano, destacando-se por sua bravura nas guerras do Egito e da Pérsia. Aos poucos fez carreira até chegar ao honroso posto de tribuno da primeira ordem. Constantino era uma figura alta e majestosa, revelava-se destro em todos os exercícios, intrépido na guerra, afável na paz, em toda a sua conduta, o ânimo ativo do jovem era temperado de prudência habitual, conquanto a ambição lhe dominasse o espírito, aparentava frieza e insensibilidade aos encantamentos do prazer. Seu prestígio junto ao povo e aos soldados que o haviam distinguido como um digno candidato à posição de César só servia para exasperar a desconfiança de Galério, ainda que a prudência o possa coibir de exercer qualquer violência ostensiva. Um monarca absoluto raramente se embaraça no levar a cabo uma vingança segura e sigilosa. A cada momento aumentava o perigo de Constantino e a ansiedade de seu pai, que em constantes cartas exprimia o mais fervente desejo de abraçar o filho. Por algum tempo, a habilidade política de Galério proveu de retardamentos e pretextos, mas era impossível recusar por mais tempo uma solicitação tão natural de seu associado, a menos que se dispusesse a sustentá-la com a força das armas. A permissão de viagem foi concedida com relutância, e quaisquer precauções que o imperador pudesse ter tomado para interceptar um retorno cujas consequências com tanta razão temia,
foram eficazmente desapontadas pela incrível diligência de Constantino. Deixando o palácio de Nicomédia na calada da noite, ele atravessou celeremente a Bitínia, a Trácia, a Dácia, a Panônia e a Itália, e entre jubilosas aclamações populares, alcançou o porto de Boulogne, no exato momento em que seu pai se preparava para embarcar rumo à Britânia. A expedição britânica e uma fácil vitória sobre os bárbaros da Caledônia foram os últimos feitos do reinado de Constâncio. Ele terminou a vida no Palácio Imperial de York, 15 meses depois de ter recebido o título de Augusto e quase 14 anos e meio após ter sido promovido à posição de César. À sua morte seguiu-se imediatamente a elevação de Constantino. As ideias de herança e sucessão são tão familiares que a humanidade em geral as considera fundadas não apenas na razão, mas na própria natureza. Nossa imaginação prontamente transfere o princípio da propriedade privada ao domínio público. Sempre que um pai virtuoso deixa após si um filho cujo mérito pareça justificar a estima ou mesmo as esperanças do povo, a influência conjunta do preconceito e do afeto atua com força irresistível. O escol dos exércitos ocidentais acompanhara Constâncio à Britânia, e as tropas nacionais foram reforçadas por um numeroso contingente de alamanos que obedeciam às ordens de Croco, um de seus chefes hereditários. Nota de rodapé. Este seja talvez o primeiro exemplo de um rei bárbaro socorrer as armas romanas com um corpo independente formado por seus próprios súditos. A prática tornou-se comum e, por fim, revelou-se fatal. A crença em sua própria importância e a certeza de que a Britânia, a Gália e a Espanha concordariam com a designação foram diligentemente inculcadas nas legiões pelos partidários de Constantino. Perguntou-se aos soldados se hesitariam um momento entre pôr à testa das legiões o digno filho de seu bem-amado imperador e sujeitar-se à ignomínima de passivamente aguardar a vinda de algum obscuro forasteiro a quem aprovesse ao soberano da Ásia confiar o comando dos exércitos e das províncias do Ocidente. Foi-lhe sugerido que a gratidão e a generosidade ocupavam destacado lugar entre as virtudes de Constantino, e esse ardiloso príncipe só se apresentou às tropas quando estas estavam finalmente preparadas para saudá-lo com os títulos de Augusto e Imperador. O trono era o alvo de seus desejos, e ainda que estivesse menos impelido pela ambição, constituía-se em seu único meio de segurança. Constantino conhecia o caráter e os sentimentos de Galério, e sabia muito bem que se desejasse viver, teria de decidir-se a reinar. A decorosa e até mesmo obstinada resistência que afetou tinha por objetivo justificar sua usurpação. Só cedeu às aclamações do exército depois de prover-se dos materiais necessários para escrever uma carta que imediatamente remeteu ao imperador do Oriente. Constantino o informava da triste nova da morte do pai, modestamente afirmava seu natural direito à sucessão e respeitosamente lamentava que a afetuosa violência de suas tropas não lhe tivesse permitido requerer a púrpura imperial da maneira regular e constitucional. As primeiras emoções de Galério foram de surpresa, desapontamento e ira, e como raramente conseguia dominar suas paixões, ameaçou aos brados atirar a carta e o mensageiro ao fogo. Mas seu ressentimento amainou aos poucos, e após ponderar o risco de uma guerra e pesar o caráter e a força de seu adversário, anuiu a honrosa acomodação que a prudência de Constantino lhe deixara aberta. Sem condenar nem ratificar a escolha do exército bretão, Galério reconheceu o filho de seu colega falecido como o soberano das províncias além Alpes. Deu-lhe apenas, no entanto, o título de César e o 4º lugar entre os príncipes romanos, ao mesmo passo que conferia o lugar vacante de Augusto ao seu favorito Severo. A aparente harmonia do império ainda se mantinha, e Constantino, que já lhe possuía substância, aguardou sem impaciência uma oportunidade de obter as honras do poder supremo. Os filhos de Constâncio, de seu segundo casamento, eram em número de 6, 3 de cada sexo, e dada sua ascendência imperial, poderiam ter reivindicado preferência sobre o filho de Helena, de extração inferior. Mas Constantino estava com 32 anos, na vigorosa plenitude do corpo e da mente, numa época em que o mais velho de seus irmãos não contaria mais de 13 anos.
Sua alegação de superioridade de mérito fora aceita e ratificada pelo imperador agonizante. Em seus últimos momentos, Constâncio legou ao filho mais velho o cuidado e a grandeza da família, conjurando-o a assumir tanto a autoridade quanto os sentimentos de um pai para com os filhos de Teodora. A educação liberal que tiveram, os casamentos vantajosos, a segura dignidade de suas vidas e as primeiras honras do Estado de que foram investidos atestam o afeto fraternal de Constantino, e como esses príncipes eram de índole afável e agradecida, submeteram-se sem relutância à superioridade de seu gênio e fortuna. 2. A revolta de Maxêncio. O espírito ambicioso de Galério mal se conformara com o malogro de suas expectativas em relação às províncias gálicas, quando a inesperada perda da Itália veio ferir-lhe o orgulho e a autoridade num ponto ainda mais sensível. A longa ausência dos imperadores enchera Roma de descontentamento e indignação. Aos poucos, foram as pessoas descobrindo que a preferência dada a Nicomédia e Milão não devia ser atribuída a uma inclinação pessoal de Diocleciano, mas à forma permanente de governo por ele instituída. Foi em vão que poucos meses depois de sua abdicação, seus sucessores lhe deram um nome aos magníficos banhos cujas ruínas ainda fornecem o terreno e os materiais para tantas igrejas e conventos. A tranquilidade desses elegantes recantos de bem-estar e de luxo era perturbada pelos resmungos dos romanos. Corria o rumor de que as somas despendidas em sua edificação logo seriam cobradas deles. Pela mesma época, a avareza de Galério, ou talvez as exigências do Estado, haviam-no induzido a fazer uma investigação muito precisa e rigorosa das propriedades dos súditos com o propósito de uma taxação geral, tanto sobre suas terras como sobre suas pessoas. Ao que parece, procedeu-se a um levantamento assaz minucioso de seus bens imóveis, e onde quer que houvesse a menor suspeita de ocultação, recorria-se prontamente à tortura para obter uma declaração sincera de suas fortunas pessoais. Os privilégios que haviam elevado a Itália muito acima das demais províncias não eram mais levados em conta, e os agentes do fisco começaram a recensear o povo romano e fixar a proporção dos novos tributos. Embora se tivesse extinguido todo o espírito de liberdade, os súditos mais dóceis se atreviam por vezes a resistir a uma invasão de sua propriedade, até então sem precedentes. Nessa ocasião, porém, o insulto vinha agravar a injúria, e o senso do interesse privado era avivado pelo de honra nacional. A conquista da Macedônia, como já observamos, livrara o povo romano da carga de tributos pessoais. Embora tivesse ele experimentado todas as formas de despotismo, desfrutara de tal isenção por cerca de 500 anos e não podia tolerar pacientemente a insolência de um Campônio Ilírio que de sua remota residência na Ásia ousava incluir Roma entre as cidades tributárias de seu império. A fúria crescente do povo era encorajada pela autoridade, ou pelo menos pela conivência do Senado, e os poucos remanescentes da guarda pretoriana, que tinham razão em recear-lhe a dissolução, aproveitaram um pretexto tão honroso para se declarar prontos a empunhar suas espadas a serviço da pátria oprimida. Era desejo e logo se tornou a esperança de todo cidadão, após expulsar da Itália seus tiranos estrangeiros, eleger um príncipe que, por seu lugar de residência e por suas máximas de governo, pudesse mais uma vez merecer o título de imperador romano. O nome, tanto quanto a situação de Maxêncio, fez com que para ele se voltasse o entusiasmo popular. Maxêncio era filho do imperador Maximiano e desposara a filha de Galério. Seu nascimento e sua aliança pareciam oferecer-lhe a mais ridente promessa de herdar o trono. Todavia, seus vícios e sua incapacidade fizeram com que fosse excluído da dignidade de César, merecida por Constantino, graças a uma perigosa superioridade de mérito. Era a política de Galério preferir associados que nunca pudessem comprometer a escolha ou discutir as ordens de seu benfeitor. Um obscuro estrangeiro foi, portanto, elevado ao trono da Itália, e ao filho do último imperador do Ocidente coube desfrutar os deleites de uma fortuna pessoal numa vila distante poucos quilômetros da capital. As sombrias paixões de sua alma, opróbrio, vexame e ira,
inflamaram-se de inveja as notícias do sucesso de Constantino. Entretanto, as esperanças de Maxêncio se avivaram com o descontentamento público e não foi difícil persuadi-lo a identificar suas afrontas e pretensões pessoais à causa do povo romano. 2 tribunos pretorianos e um comissário de provisões assumiram o comando da conspiração, e como todas as ordens de pessoas estavam animadas do mesmo espírito, a passagem à ação imediata não se demonstrou nem duvidosa nem difícil. Os guardas massacraram o prefeito da cidade e os poucos magistrados ainda fiéis a Severo, e Maxêncio, investido dos ornamentos imperiais, foi reconhecido entre os aplausos do Senado e do povo como protetor da liberdade e da dignidade romanas. Não se sabe se Maximiano tinha conhecimento prévio da conspiração, mas tão logo se elevou em Roma o estandarte da rebelião, o velho imperador abandonou o retiro onde a autoridade de Diocleciano o condenara a passar uma vida de melancólica solidão e ocultou sua renovada ambição sob a capa de afeto paterno. A pedido do filho e do Senado, condescendeu em reassumir a púrpura. Sua antiga dignidade, sua experiência e sua fama deram força, assim como prestígio, ao partido de Maxêncio. Seguindo o conselho, ou melhor, as ordens de seu colega, o imperador Severo correu imediatamente para Roma, confiante de todo em que por sua inesperada presteza facilmente extinguiria o tumulto de uma populaça pouco belicosa, comandada por um jovem libertino. Mas, ao ali chegar, deparou com os portões da cidade fechados, as muralhas repletas de homens em armas, um general experiente no comando dos rebeldes e suas próprias tropas destituídas de ânimo ou motivação. Um grande número de soldados mouros desertou e se uniu ao inimigo. Foram atraídos pela promessa de um grande donativo, e a ser verdade que tinham sido recrutados por Maximiano em sua guerra africana, colocando os naturais sentimentos de gratidão acima dos vínculos artificiais do dever de obediência. Anulino, o prefeito pretoriano, declarou-se ele próprio a favor de Maxêncio e arrastou consigo a parte mais considerável de tropas acostumadas a obedecer-lhes as ordens. Roma, segundo a expressão de um historiador, chamou de volta seus exércitos, e o infortunado Severo, destituído de força e de propósito, retirou-se, ou melhor, fugiu às pressas para Ravenna. Ali poderia achar-se a salvo por algum tempo. As fortificações de Ravenna estavam aptas a resistir aos assaltos e os brejos que circundavam a cidade eram suficientes para evitar a aproximação do exército italiano. O mar que Severo dominava com uma poderosa frota assegurava-lhe um inesgotável suprimento de provisões e dava livre ingresso às legiões que na próxima primavera viriam em seu auxílio da Ilíria e do Oriente. Maximiano, que dirigiu em pessoa o assédio, logo se convenceu de que poderia perder seu tempo e seu exército na infrutífera empresa, nada tendo a esperar nem da força nem da fome. Com uma astúcia mais própria do caráter de Diocleciano do que do seu, voltou o ataque não tanto contra as muralhas de Ravenna, como contra o espírito de Severo. A traição que havia experimentado dispusera esse desditoso príncipe a suspeitar de seus amigos e partidários. Os emissários de Maximiano facilmente lhe persuadiram a credulidade de que se formara uma conspiração para trair a cidade e valeram-se de seus temores para persuadi-lo a não ficar à mercê de um conquistador irado, mas a aceitar a promessa de uma capitulação honrosa. A princípio foi recebido com benevolência e tratado com respeito. Maximiano levou o imperador cativo para Roma e deu-lhe as mais solenes garantias de que tinha a vida assegurada pela abdicação da púrpura. Severo, todavia, só pôde obter uma morte tranquila e um funeral imperial. Depois de a sentença lhe ter sido comunicada, ficou a seu critério a maneira de executá-la. Ele optou pelo método favorito dos antigos, o de abrir as veias, e tão logo expirou seu cadáver, foi levado ao sepulcro que havia sido construído para a família de Galieno. Embora Constantino e Maxêncio tivessem muito pouca afinidade em matéria de caráter, sua posição e seus interesses eram os mesmos, e a prudência parecia exigir que unissem suas forças contra o inimigo comum.
A despeito da idade e dos títulos superiores, o infatigável Maximiano cruzou os Alpes e, solicitando uma entrevista pessoal do soberano, levou consigo sua filha Fausta, como penhor de uma nova aliança. O casamento se celebrou em Arles com todas as mostras de magnificência, e o antigo colega de Diocleciano, que reafirmou sua pretensão ao Império do Ocidente, conferiu ao genro e aliado o título de Augusto. Ao consentir em receber tal honraria das mãos de Maximiano, Constantino parecia perfilhar a causa de Roma e do Senado. Suas declarações, porém, eram ambíguas e sua assistência demorada e ineficaz. Ele acompanhava com atenção o próximo embate entre os senhores da Itália e o imperador do Oriente. Estava preparado para levar em conta sua própria segurança ou ambição na eventualidade de uma guerra. A importância da ocasião requeria a presença e os talentos de Galério. À frente de um poderoso exército reunido na Ilíria e no Oriente, ele chegou à Itália resolvido a vingar a morte de Severo e punir os romanos rebelados, ou, tal como exprimiu suas intenções na linguagem furiosa de um bárbaro, a extirpar o Senado e passar o povo pela espada. Mas a perícia de Maximiano ideara um prudente sistema de defesa. O invasor só encontrou lugares hostis, fortificados e inacessíveis, embora abrisse caminho à força até Narni, a 97 quilômetros de Roma. Seu domínio na Itália se confinava aos estreitos limites do acampamento. Cônscio das crescentes dificuldades da empresa, o altivo Galério fez as primeiras tentativas de reconciliação e enviou 2 de seus oficiais mais graduados para tentar os príncipes romanos com a proposta de uma conferência e a declaração do paternal apreço dele por Maxêncio, que poderia obter de sua liberalidade muito mais do que poderia esperar do duvidoso desfecho de uma guerra. As ofertas de Galério foram rejeitadas com firmeza e sua pérfida amizade recusada com desprezo. Ele não tardou a descobrir que, se não atendesse à sua segurança por via de uma retirada a tempo, teria alguma razão de recear sorte semelhante à de Severo. As riquezas que os romanos defenderam de sua tirania rapace, voluntariamente as utilizaram para sua destruição. O nome de Maximiano, o prestígio popular de seu filho, a secreta distribuição de grandes somas de dinheiro e a promessa de recompensas ainda mais generosas contiveram o ardor e corromperam a fidelidade das legiões ilírias. E quando Galério deu finalmente a ordem de retirada, foi com dificuldade que conseguiu persuadir seus veteranos a não desertar uma bandeira que tantas vezes os havia levado à vitória e à fama. Nota de rodapé. Gibbon ridiculariza numa breve passagem aqui omitida a improvável informação de que Galério e suas tropas recuaram intimidados pela grandeza e magnificência de Roma. As legiões de Galério deram provas deveras desoladoras de sua índole pelas devastações que cometeram durante a retirada. Chacinaram, violentaram, pilharam, afugentaram os rebanhos e manadas dos italianos, queimaram as aldeias pelas quais passaram e forcejaram por destruir o país que não tinham tido a força de subjugar. Durante toda a marcha, Maxêncio lhes perseguiu a retaguarda, mas com muita prudência se furtou a um combate generalizado contra aqueles bravos e desesperados veteranos. Seu pai empreendera uma segunda viagem à Gália, na esperança de persuadir Constantino, que reunira um exército na fronteira, a juntar-se à perseguição e completar a vitória. Mas os atos de Constantino eram guiados pela razão e não pelo ressentimento. Persistiu ele na sábia resolução de manter um equilíbrio de poder no império dividido e não mais detestou Galério desde o momento em que esse príncipe ambicioso deixou de ser motivo de terror. O espírito de Galério era assaz suscetível às paixões mais sombrias, mas não incapaz de uma amizade sincera e duradoura. Licínio, cujas maneiras e cujo caráter não diferiam muito dos seus, parecia ter-lhe conquistado tanto o afeto quanto a estima. A intimidade entre eles começara talvez no período mais ditoso da juventude e da obscuridade de ambos. Fora cimentada pela liberdade e pelos perigos de uma vida militar. Tinham avançado quase ao mesmo passo nas sucessivas honrarias do serviço, e assim que Galério foi investido na púrpura imperial, parece ter concebido o propósito de elevar seu companheiro a uma posição equivalente.
durante o breve período de sua prosperidade, considerou a posição de César como indigna da idade e do mérito de Licínio, pelo que preferiu reservar para ele o lugar de Constâncio e o Império do Ocidente. Enquanto o imperador estava empenhado na guerra italiana, confiou a seu amigo a defesa do Danúbio. Imediatamente após seu regresso daquela desafortunada expedição, investiu Licínio na púrpura vacante de Severo, entregando-lhe o comando imediato das províncias da Ilíria. Tão logo as notícias de sua promoção chegaram ao Oriente, Maximino, que governava, ou melhor, oprimia o Egito e a Síria, manifestou inveja e descontentamento, desdenhou o título inferior de César e, não obstante as exortações e os argumentos de Galério, arrancou-lhe quase que pela violência o título igual de Augusto. Pela primeira e, na verdade, pela última vez, o mundo romano foi administrado por 6 imperadores. No Ocidente, Constantino e Maxêncio fingiam respeitar seu pai Maximiano. No Oriente, Licínio e Maximino acatavam com consideração mais efetiva seu benfeitor Galério. A oposição de interesses e a lembrança de uma guerra recente dividiam o império em 2 grandes poderes hostis. Seus mútuos temores, entretanto, produziam uma tranquilidade aparente e mesmo uma fingida reconciliação até a morte de Maximiano e mais especialmente a de Galério, os príncipes mais idosos imprimirem uma nova direção aos desígnios e às paixões de seus associados sobreviventes. Quando Maximiano abdicou relutantemente o império, os oradores venais da época aplaudiram-lhe a filosófica moderação. Quando sua ambição provocou, ou pelo menos encorajou, uma guerra civil, eles lhe agradeceram o generoso patriotismo e brandamente lhe censuraram o amor ao conforto e ao isolamento que o levara a afastar-se do serviço público. Mas era impossível a espíritos como os de Maximiano e de seu filho manter harmoniosamente por longo tempo um poder indiviso. Maxêncio se considerava o soberano legal da Itália, eleito pelo povo e pelo Senado romano. Não suportaria o mando de seu pai, o qual declarara arrogantemente que fora graças ao seu renome e talentos que o arrebatado jovem havia sido posto no trono. A causa foi solenemente defendida perante os guardas pretorianos, e essas tropas, que temiam a severidade do velho imperador, tomaram o partido de Maxêncio. A vida e a liberdade de Maximiano foram contudo respeitadas, e ele se retirou da Itália para a Ilíria, fingindo lamentar sua conduta passada e maquinando secretamente novos danos. Mas Galério, que bem lhe conhecia o caráter, logo o obrigou a deixar seus domínios, e o último refúgio do desapontado Maximiano foi a corte de seu genro Constantino. Ali o recebeu respeitosamente o astuto príncipe, e com mostras de ternura filial a imperatriz Fausta. Para afastar quaisquer suspeitas, ele abdicou a púrpura imperial pela segunda vez, declarando-se finalmente convencido da fatuidade da grandeza e da ambição. Houvesse perseverado nessa resolução, poderia ter terminado a vida com menos dignidade, de fato que no primeiro afastamento, mas com conforto e fama. Todavia, a perspectiva próxima de um trono lhe trouxe de volta à lembrança a situação de que decaíra, pelo que decidiu, num desesperado esforço, reinar ou perecer. Uma incursão dos francos convocara Constantino com uma parte de seu exército para as margens do Reno. O restante das tropas estava estacionado nas províncias meridionais da Gália, as quais ficavam expostas aos tentames do imperador italiano. Além disso, havia um grande tesouro depositado na cidade de Arles. Maximiano ardilosamente inventou, ou assodadamente deu crédito a uma infundada notícia da morte de Constantino. Sem hesitação, assumiu o trono, apoderou-se do tesouro e, distribuindo-o com sua costumeira prodigalidade entre os soldados, tentou despertar-lhes na mente a lembrança da antiga dignidade por ele ocupada e dos feitos por ele levados a cabo. Antes de ter conseguido estabelecer sua autoridade ou concluir a negociação que parece ter entabulado com seu filho Maxêncio, a presteza de Constantino frustrou-lhe todas as esperanças. Às primeiras novas de sua perfídia e ingratidão, este príncipe regressou a marchas forçadas do Reno para o Saône, embarcou neste último rio à altura de Chalons e em Lyon se confiou à rapidez do Ródano.
que o levou às portas de Arles com uma força militar a qual era impossível Maximiano resistir e que mal lhe permitiu refugiar-se na vizinha cidade de Marsella. O estreito istmo que ligava o lugar ao continente foi fortificado contra os sitiantes, ao passo que o mar permanecia aberto ou para a fuga de Maximiano ou para os socorros de Maxêncio, caso este escolhesse disfarçar sua invasão da Gália sob o honroso pretexto de defender um pai afligido ou, conforme poderia alegar, injuriado. Apreensivo com as fatais consequências de um retardamento, Constantino deu ordens para um assalto imediato. As escadas de assalto se demonstraram, porém, curtas demais para a altura das muralhas, e Marsella poderia ter aguentado um assédio tão longo quanto o que outrora aguentara contra as armas de César, se a guarnição, cônscia de seu próprio erro ou do perigo que corria, não tivesse negociado o perdão pela entrega da cidade e da pessoa de Maximiano. Uma secreta, mas irrevogável sentença de morte foi pronunciada contra o usurpador. Ele obteve tão só a mesma mercê que concedera a Severo e comunicou-se ao mundo que, angustiado pelo remorso de seus repetidos crimes, ele se tinha estrangulado com as próprias mãos. Após ter perdido a assistência e desdenhado os moderados conselhos de Diocleciano, o segundo período de sua vida ativa cifrou-se numa série de calamidades públicas e mortificações pessoais que iriam terminar cerca de 3 anos mais tarde numa morte ignominiosa. Fez jus a ela, mas teríamos maior razão de aplaudir a benevolência de Constantino se ele tivesse poupado um ancião benfeitor de seu pai e pai de sua esposa. Durante todo esse episódio sombrio, Fausta parece ter sacrificado os sentimentos naturais aos deveres conjugais. Os últimos dias de Galério foram menos vergonhosos e infortunados. Ainda que houvesse ocupado com maior glória a posição subordinada de César, que é a eminência de Augusto, preservou até o momento da morte o primeiro lugar entre os príncipes do mundo romano. Sobreviveu cerca de 4 anos à sua retirada da Itália e, sabiamente abandonando seus desígnios de império universal, devotou o restante da vida ao desfrute dos prazeres e à execução de algumas obras de utilidade pública, entre as quais podemos ressaltar o despejo do Danúbio das águas excedentes do Lago Pelso e o corte das imensas florestas que o circundavam, operação digna de um monarca, pois franqueou uma região extensa à agricultura de seus súditos panônios. A morte lhe adveio de uma doença muito dolorosa e de curso lento. Seu corpo, que devido aos destemperos do modo de viver, inchara até uma incômoda corpulência, cobriu-se de úlceras e foi sendo devorado por inúmeras hostes daqueles insetos que deram nome a uma moléstia das mais repugnantes. Todavia, como Galério ofendera uma facção muito poderosa e fanática de seus súditos, tais sofrimentos, em vez de lhes despertar a compaixão, foram proclamados efeitos visíveis da justiça divina. Nota de rodapé. Se alguém como o falecido Dr. Jortin ainda se compraz em recordar as mortes prodigiosas dos perseguidores, eu recomendar-lhe-ia ler uma admirável passagem de Grotius acerca da moléstia terminal de Filipe II de Espanha. Mal acabara de expirar em seu palácio de Nicomédia, já os 2 imperadores que deviam a púrpura à sua estima começaram a reunir forças com a intenção ou de disputar ou de dividir os domínios por ele deixados sem senhor. Foram persuadidos, no entanto, a desistir do primeiro desígnio e a concordar no segundo. As províncias da Ásia se tornaram o quinhão de Maximino e as da Europa aumentaram o de Licínio. O Helesponto e o Bósforo, Trácio, formavam a fronteira a separá-los, e as margens desses mares estreitos que ocupavam o meio do mundo romano encheram-se de soldados, de armas e de fortificações. As mortes de Maximiano e Galério reduziram a 4 o número de imperadores. A consciência de seus verdadeiros interesses não tardou a unir Licínio e Constantino. Uma aliança secreta foi concertada entre Maximino e Maxêncio. Os súditos deles viviam no temor das sangrentas consequências de suas inevitáveis discórdias, não mais refreadas pelo receio ou respeito que Galério lhe suscitava. Nota de rodapé. Omite-se aqui uma breve passagem acerca da isenção parcial de impostos concedida por Constantino à cidade gaulesa de Autun.
As virtudes de Constantino ganharam maior brilho pelo contraste com os vícios de Maxêncio. Enquanto as províncias gaulesas desfrutavam todo o bem-estar que a condição dos tempos podia propiciar, a Itália e a África gemiam sob o domínio de um tirano tão desprezível quão odioso. O ardor da lisonja e do faccionismo sacrificou muito a miúde, na verdade, a reputação dos vencidos à glória de seus rivais triunfantes. Mesmo aqueles autores, porém, que revelaram com maior desembaraço e prazer os defeitos de Constantino, reconhecem a uma só voz que Maxêncio era cruel, rapace e depravado. Teve ele a boa sorte de sufocar uma breve rebelião na África. O governador e uns poucos adeptos tinham sido os culpados. A província pagou pelo crime deles. As florescentes cidades de Cirta e Cartago e a área toda dessa fértil região foram devastadas a ferro e fogo. Nota do tradutor. Cirta, cidade da Numídia, antiga região da África entre Cartago e a Mauritânia, cujo rei Massanissa era aliado dos romanos. Ao desmando da vitória, seguiu-se o desmando da lei e da justiça. Uma formidável multidão de aduladores e delatores invadiu a África. Com facilidade, culparam-se os ricos e os nobres de ligação com os rebeldes, e aqueles entre eles que mereceram a clemência do imperador foram punidos com apenas o confisco de seus bens. Celebrou-se tão assinalada vitória como um triunfo magnífico, e Maxêncio expôs aos olhos da populaça os despojos e os cativos de uma província romana. A situação da capital não era menos digna de pena que a da África. A riqueza de Roma supria fundos inesgotáveis para cobrir as fátuas e pródigas despesas de Maxêncio, e os ministros de seu fisco eram hábeis nas artes da rapina. Foi em seu reinado que se inventou o método de extorquir uma doação espontânea dos senadores. Como seu montante ia crescendo imperceptivelmente, os pretextos de extorquí-la, uma vitória, um nascimento, um casamento ou um consulado imperial, multiplicavam-se proporcionalmente. Maxêncio nutria pelo Senado a mesma implacável aversão que caracterizara a maioria dos anteriores tiranos de Roma. Era impossível a sua índole ingrata perdoar a generosa fidelidade que o havia elevado ao trono e o apoiara contra todos os seus inimigos. A vida dos senadores estava exposta às suas ciumentas suspeitas. A desonra das esposas e filhas deles aumentava o deleite de seus apetites sexuais. É de presumir que um amante imperial raramente se veja reduzido a suspirar em vão. Todavia, sempre que a persuasão se demonstrasse ineficaz, ele recorria à violência. Ficou registrado o memorável exemplo de uma nobre matrona que preservou a castidade mercê de uma morte voluntária. Nota de rodapé. A virtuosa matrona que apunhalou a si própria para furtar-se da violência de Maxêncio era uma cristã, esposa do prefeito da cidade, e chamava-se Sofrônia. É ainda questão polêmica entre os casuístas ser o suicídio justificável em ocasiões que tais. Os soldados eram a única ordem de pessoas que Maxêncio parecia respeitar ou a qual buscava agradar. Encheu Roma e a Itália de tropas armadas, com cujos tumultos se conluiava. Permitia-lhes que impunemente pilhassem ou até mesmo massacrassem o povo indefeso, entregando-se os soldados à mesma libertinagem desfrutada por seu imperador. Maxêncio presenteava a miúde seus militares favoritos com a esplêndida vila ou a bela esposa de um senador. Príncipe de tal caráter, incapaz de governar na paz como na guerra, poderia comprar o apoio, mas nunca conseguiria a estima do exército. No entanto, sua soberba não era menor que seus outros vícios. Enquanto passava indolentemente a vida entre os muros de seu palácio ou nos jardins vizinhos de Salústio, ouviam-no repetir que só ele era imperador e que os outros príncipes não passavam de lugares tenentes aos quais entregara a defesa das províncias fronteiriças a fim de que pudesse gozar, sem interrupção, as elegantes delícias da capital. Roma, que por tanto tempo lamentara a ausência de seu soberano, lamentou-lhe a presença durante os 6 anos de reinado. Conquanto Constantino pudesse encarar com aversão a conduta de Maxêncio e com piedade a situação dos romanos, não temos nenhuma razão de presumir que tomaria armas para punir um
ou desafogar os outros. Mas o tirano da Itália imprudentemente se atreveu a provocar um temível inimigo cuja ambição fora até então contida antes por considerações de prudência que por princípios de justiça. Após a morte de Maximiano, os títulos deste, em conformidade com o costume estabelecido, haviam sido raspados e suas estátuas ignominiosamente destruídas. Seu filho, que o perseguira e desertara quando vivo, simulou o mais piedoso respeito por sua memória e deu ordens de todas as estátuas erigidas na Itália e na África, em honra de Constantino, sofrerem igual tratamento. Esse sensato príncipe, que desejava sinceramente evitar uma guerra de cuja dificuldade e consequências estava bem a par, deixou passar em silêncio, a princípio, o insulto e procurou obter uma reparação por via de negociações pacíficas, até convencer-se de que os desígnios hostis e ambiciosos do imperador italiano tornavam necessário que ele se armasse em sua própria defesa. Maxêncio, que declarava abertamente suas pretensões a toda a monarquia do Ocidente, já tinha preparado uma força assaz considerável para invadir as províncias gaulesas do lado da Récia. Embora não pudesse esperar nenhum auxílio de Licínio, iludia-se com a esperança de as legiões da Ilíria, seduzidas por seus presentes e promessas, desertarem o estandarte daquele príncipe e unanimemente se declararem soldados e súditos seus. Constantino não hesitou mais, deliberara com cautela, agiu com vigor. Concedeu uma audiência privada aos embaixadores que, em nome do Senado e do povo, conjuravam a livrar Roma de um tirano detestado, e sem fazer caso das advertências tímidas de seu conselho, resolveu atalhar o inimigo e levar a guerra até o coração da Itália. A empresa estava tão repleta de perigos quanto de glórias, e o insucesso das duas invasões anteriores bastava para inspirar as mais sérias apreensões. As tropas veteranas que reverenciavam o nome de Maximiano tinham abraçado, em ambas aquelas guerras, o partido de seu filho, e agora se viam coibidas por uma questão de honra, bem como de interesse, de nutrir a ideia de uma segunda deserção. Maxêncio, que considerava a guarda pretoriana como a mais firme defesa de seu trono, restaurara-lhes o antigo efetivo, somando-se aos restantes italianos alistados no serviço do imperador, compunham uma formidável força militar de 80.000 homens. Tinham sido recrutados 40.000 mouros e cartagineses desde a conquista da África. Até mesmo a Sicília fornecera a sua cota de tropas, e os exércitos de Maxêncio se elevavam a 160.000 soldados de infantaria e 18.000 de cavalaria. A opulência da Itália fazia frente às despesas de guerra e as províncias adjacentes foram exauridas a fim de encher imensos depósitos de cereais e outros tipos de provisões. No todo, as forças de Constantino consistiam em 90.000 soldados de infantaria e 8.000 de cavalaria. Como a defesa do Reno exigia extraordinária atenção durante a ausência do imperador, este não podia empregar metade de suas tropas na expedição italiana, a menos que sacrificasse a segurança pública à sua rixa privada. À frente de cerca de 40.000 soldados, marchou ele ao encontro de um inimigo de número pelo menos 4 vezes superior ao seu próprio. Mas os exércitos de Roma, postados a uma distância segura do perigo, se desvigoravam nos prazeres e nos luxos. Habituados aos banhos e teatros de Roma, saíram a campo com relutância. Eram compostos principalmente de veteranos que quase haviam esquecido o uso das armas e a prática da guerra, ou de novos recrutas que nunca os tinham adquirido. As animosas legiões da Gália já muito defendiam as fronteiras do Império contra os bárbaros do norte, e no desempenho desse penoso serviço, sua bravura se punha à prova e sua disciplina se confirmava. Entre os chefes havia a mesma diferença que entre os exércitos. O capricho ou a lisonja haviam instigado em Maxêncio esperanças de conquista, mas elas logo cederam lugar aos hábitos de prazer e à consciência de sua inexperiência. O espírito intrépido de Constantino fora adestrado desde os primórdios da juventude para a guerra, a ação e o comando militar. Quando Aníbal marchou da Gália sobre a Itália, teve primeiramente de descobrir e em seguida abrir um caminho através das montanhas e por entre nações selvagens que nunca haviam dado passagem a um exército regular.
Os Alpes estavam então guardados pela natureza. Hoje estão fortificados pela arte. Cidadelas construídas com uma perícia que envolveu muito trabalho e despesa dominam todas as vias de acesso à planície e tornam a Itália, por esse lado, quase inacessível aos inimigos do rei da Sardenha. Mas, no decorrer do período intermediário, os generais que tentaram a passagem raras vezes experimentaram qualquer dificuldade ou resistência. Na época de Constantino, os camponeses das montanhas eram súditos civilizados e obedientes. A região estava abundantemente sortida de provisões e as esplêndidas estradas reais, construídas pelos romanos através dos Alpes, abriam diversas rotas de comunicação entre a Gália e a Itália. Constantino preferiu a estrada dos Alpes Cotianos, ou como é hoje chamada, do Monte Cenis, e conduziu suas tropas com tão ativa diligência que desceu a planície do Piemonte antes de a corte de Maxêncio ter recebido qualquer notícia segura de sua partida das margens do Reno. A cidade de Susa, contudo, situada ao pé do Monte Cenis, era circundada de muralhas, estava provida de uma guarnição suficientemente numerosa para deter o avanço de qualquer invasor. A impaciência das tropas de Constantino desdenhou, porém, as tediosas formas de um sítio. No mesmo dia em que surgiram diante de Susa, deitaram-lhe fogo aos portões e encostaram escadas às muralhas, escalando-as de assalto em meio a uma chuva de pedras e setas, invadiram a praça de espada na mão e abateram a maior parte da guarnição. As chamas foram apagadas pelo cuidado de Constantino e os restos de Susa preservados da destruição total. Perto de 65 quilômetros dali, um combate mais árduo estava à espera dele. Chefiado pelos lugares-tenentes de Maxêncio, um numeroso exército se congregara nas planícies de Turim. Seu poderio maior consistia numa espécie de cavalaria pesada que os romanos, desde o declínio de sua disciplina, haviam tomado emprestada às nações do Oriente. Os cavalos, tanto quanto os homens, tinham a protegê-los uma armadura completa, cujas articulações engenhosamente se adaptavam aos movimentos do corpo. O aspecto dessa cavalaria era assustador, seu peso quase irresistível, e como nessa ocasião seus generais a tinham formado numa coluna ou cunha compacta, de ponta aguçada e flancos abertos, estavam eles convictos de que romperiam e atropelariam facilmente o exército de Constantino. Teriam, quiçá, alcançado seu desígnio se o experimentado adversário não houvesse recorrido ao mesmo método de defesa praticado em circunstâncias similares por Aureliano. As hábeis evoluções de Constantino dividiram e frustraram aquela maciça coluna de cavalaria. As tropas de Maxêncio fugiram em desordem rumo a Turim, e como os portões da cidade lhes foram fechados, poucos lograram escapar à espada dos perseguidores vitoriosos. Por esse importante serviço, Turim fez jus à clemência e até mesmo à graça do conquistador. Ele entrou no Palácio Imperial de Milão e quase todas as cidades italianas entre os Alpes e o Pó não apenas reconheceram o domínio, mas abraçaram com fervor a causa de Constantino. De Milão a Roma, as vias Emiliara e Flamínia tornavam fácil uma marcha de cerca de 640 quilômetros, mas, embora estivesse impaciente por encontrar o tirano, Constantino voltou prudentemente suas operações contra outro exército de italianos que, por sua força e posição, poderia deter-lhe o avanço ou, no caso de um revés, cortar-lhe a retirada. Horício Pompeiano, um general que se distinguira pelo valor e pela competência, tinha sob seu comando a cidade de Verona e todas as tropas estacionadas na província de Venécia. Tão logo foi informado de que Constantino avançava a seu encontro, destacou um grande corpo de cavalaria, o qual foi derrotado num combate perto de Brécia e perseguido pelas legiões gaulesas até as portas de Verona. A necessidade, a importância e as dificuldades do sítio de Verona se impuseram imediatamente à mente sagaz de Constantino. A cidade só era acessível por uma estreita península a oeste, visto os outros 3 lados estarem circundados pelo Adige, um rio rápido que cortava a província de Venécia, da qual os sitiados obtinham um inesgotável suprimento de homens e de provisões.
Somente com grande dificuldade e após diversas tentativas infrutíferas, conseguiu Constantino descobrir afinal um meio de atravessar o rio a certa distância acima da cidade, num lugar em que a corrente era menos violenta. Então cercou Verona de linhas firmes, levou avante seus ataques com prudente vigor e repeliu uma desesperada surtida de Pompeiano. Esse intrépido general, que havia usado todos os meios de defesa oferecidos pela resistência da praça ou propiciados por sua guarnição, escapou secretamente de Verona, cioso não de sua segurança pessoal, mas da segurança pública. Com infatigável diligência, cedo reunia um exército suficiente para enfrentar Constantino em campo aberto ou para atacá-lo se ele obstinadamente se mantivesse em suas linhas. O imperador, atento aos movimentos e informado da aproximação de tão temível inimigo, deixou uma parte de suas legiões cuidando de prosseguir nas operações do assédio, enquanto ele, a testa de tropas em cuja bravura e fidelidade confiava particularmente, avançou para enfrentar em pessoa o general de Maxêncio. O exército da Gália se dispôs em duas linhas, como era então a prática de guerra usual. Seu experiente chefe, porém, percebendo que os italianos sobrepujavam muito em número suas próprias tropas, subitamente mudou de formação e, reduzindo a segunda linha, estendeu a frente de sua primeira linha na mesma proporção da do inimigo, evoluções tais que somente tropas veteranas são capazes de executar sem confusão num momento de perigo, comumente se demonstram decisivas. Entretanto, como o combate principiara perto do fim do dia e foi disputado com grande obstinação durante toda a noite, houve menos espaço para a arte dos generais e para a coragem dos soldados. A luz do novo dia iluminou a vitória de Constantino, e um campo de carnificina coberto de muitos milhares de cadáveres de italianos vencidos. O general deles, Pompeiano, foi achado entre os mortos. Verona rendeu-se imediata e incondicionalmente, e sua guarnição tornou-se prisioneira de guerra. Quando os oficiais do exército vitorioso foram congratular-se com seu chefe pelo importante triunfo, aventuraram-se a agregar algumas queixas respeitosas, de natureza tal, contudo, que o mais ciumento dos monarcas as ouviria sem desprazer. Alegaram a Constantino que, não contente de cumprir todos os deveres de um comandante, ele expusera sua própria pessoa num excesso de bravura que quase degenerava em temeridade. Concitaram-no a, no futuro, dar maior atenção à preservação de uma vida de que dependia a segurança de Roma e do Império. Enquanto Constantino se destacava por sua conduta e bravura no campo de batalha, o soberano da Itália parecia insensível às calamidades e ao perigo de uma guerra civil que lavrara no cerne de seus domínios. O prazer era ainda a única preocupação de Maxêncio. Ocultando, ou pelo menos tentando ocultar do conhecimento público os reveses de suas armas, entregava-se a uma vã confiança que retardava o remédio do mal iminente, sem retardar o mal propriamente dito. O rápido avanço de Constantino mal chegava para despertá-lo desse fatal sentimento de segurança. Jactava-se de que sua notória liberalidade e a majestade do nome romano, que já o haviam livrado de 2 invasões, dispersariam com a mesma facilidade o exército rebelde da Gália. Os oficiais experimentados e competentes que tinham servido sob os estandartes de Maximiano se viram, por fim, obrigados a informar seu afeminado filho do iminente perigo a que estava reduzido, e com sua liberdade que o surpreendeu e convenceu a um só tempo a encarecer a necessidade de ele evitar a ruína mercê de uma vigorosa afirmação do poder que lhe restava. Os recursos de Maxêncio, tanto de homens quanto de dinheiro, ainda eram todavia consideráveis. Os guardas pretorianos sentiam de perto quanto seu próprio interesse e segurança estavam ligados à causa dele. Em breve, se arregimentou um terceiro exército, mais numeroso do que os que haviam sido perdidos nas batalhas de Turim e Verona. Nada mais longe da intenção do imperador que chefiar pessoalmente suas tropas. Estranho aos exercícios militares, ele temia a ideia apenas de transe tão perigoso. E como o medo é comumente supersticioso, ouvia com sombria atenção os boatos de augúrios que pareciam ameaçar-lhe a vida e o império. A vergonha tomou por fim o lugar da coragem e forçou-o a sair a campo. Não conseguiu evitar o desprezo do povo romano.
o circo ressoava o clamor indignado deste que começou a sitiar os portões do palácio para censurar a pusilanimidade de seu indolente soberano e celebrar o espírito heróico de Constantino. Antes de deixar Roma, Maxêncio consultou os livros sibilinos. Os guardiães desses antigos oráculos eram tão versados nas artes deste mundo quanto ignorantes dos segredos do destino. Eles lhe deram uma resposta deveras prudente que poderia adequar-se a quanto acontecesse e assegurar-lhes a reputação qualquer que fossem as contingências da guerra. A celeridade do avanço de Constantino tem sido comparada à rápida conquista da Itália pelo primeiro dos Césares. O lisonjeiro paralelo não repugna à verdade histórica, visto que não mais de 58 dias decorreram entre a rendição de Verona e a decisão final da guerra. Constantino sempre imaginara que o tirano atenderia os ditames do temor e talvez da prudência, e que em vez de arriscar suas derradeiras esperanças num combate geral, se encerraria dentro das muralhas de Roma. Seus vastos depósitos de víveres o garantiriam contra o perigo da fome, e como a situação de Constantino não admitia delongas, ele poderia ver-se reduzido à triste necessidade de destruir a ferro e fogo a cidade imperial, a mais nobre recompensa de sua vitória e cuja libertação fora o motivo, ou melhor, o pretexto, da guerra civil. Foi com surpresa e prazer iguais que, ao chegar a um local chamado Saxa Rubra, a cerca de 15 quilômetros de Roma, deparou com o exército de Maxêncio pronto a dar-lhe combate. Sua longa linha de frente cobria uma vasta planície, e sua formação em profundidade alcançava as barracas do Tibre, e lhe cobria a retaguarda e lhe impedia a retirada. Consta, e bem podemos acreditá-lo, que Constantino dispôs suas tropas com consumada habilidade e escolheu para si o ponto de honra e perigo. Distinguindo-se pelo esplendor de suas armas, atacou em pessoa a cavalaria do rival e seu ataque irresistível decidiu a fortuna do dia. A cavalaria de Maxêncio se compunha principalmente de couraceiros pesadões ou de mouros e numidianos ligeiros. Cederam ante o vigor do cavalo gaulês, que possuía mais presteza do que aqueles, mais firmeza do que estes. A derrota das duas deixou a infantaria sem nenhuma proteção nos flancos e os italianos indisciplinados fugiram sem nenhuma relutância do estandarte de um tirano a quem sempre haviam detestado e a quem não mais temiam. Os pretorianos, cônscios de que suas afrontas estavam além do alcance de qualquer mercê, foram tomados de desespero e desejo de vingança. A despeito de seus repetidos esforços, esses bravos veteranos não conseguiram recuperar a vitória. Lograram, contudo, uma morte honrosa, e observou-se que seus corpos cobriram o mesmo espaço de terreno anteriormente ocupado por suas fileiras. A confusão fez-se então geral, e os soldados das consternadas tropas de Maxêncio, perseguidos por um inimigo implacável, atiraram-se aos milhares nas fundas e rápidas águas do Tibre. O próprio imperador tentou escapar de volta à cidade pela ponte Milviana, mas as turbas que se comprimiam nessa estreita passagem o forçaram para dentro do rio, onde imediatamente se afogou ao peso de sua armadura. O corpo que se afundara na vasa só foi encontrado no dia seguinte e com dificuldade. Sua cabeça, exposta aos olhos do povo, convenceu os romanos de sua libertação e advertiu-os a receber com aclamações de lealdade e agradecimento o afortunado Constantino, que assim realizara, mercê de seu valor e de sua competência, a mais esplêndida empresa de sua vida. Nota de rodapé. As 3 fases principais da conduta de Constantino após sua vitória são descritas numa seção aqui omitida. Ele agiu com relativa clemência para com os partidários de Maxêncio, dissolveu definitivamente a guarda pretoriana, deixando assim Roma uma capital impotente e desamparada, e tornou permanentes os pesados impostos que Maxêncio extorquira da classe senatorial à guisa de oferta voluntária. Antes de iniciar a marcha para a Itália, Constantino havia assegurado a amizade, ou pelo menos a neutralidade, de Licínio, o imperador ilírio. Prometera em casamento a esse príncipe sua irmã Constância. A celebração das bodas foi, porém, adiada para após o término da guerra, e o encontro dos 2 imperadores em Milão, convocado com tal propósito, pareceu cimentar a união de suas famílias e interesses.
Em meio à festividade pública, viram-se eles subitamente obrigados a despedir-se um do outro. Uma invasão dos francos chamou com urgência Constantino ao Reno, e a aproximação hostil do soberano da Ásia exigia a presença imediata de Licínio. Maximino tinha sido aliado secreto de Maxêncio e, sem sentir-se desencorajado por seu fim, resolveu tentar a fortuna numa guerra civil. Deslocou-se da Síria rumo às fronteiras da Bitínia no auge do inverno. A estação era áspera e tempestuosa. Grande número de soldados e montarias pereceu na neve, e como as estradas estavam danificadas pelas chuvas incessantes, ele se viu forçado a deixar para trás parte considerável da bagagem pesada, incapaz de acompanhar a rapidez de suas marchas forçadas. Por esse extraordinário esforço de perseverança, chegou com um exército fatigado, mas formidável, às costas do Bósforo Trácio, antes de os lugares tenentes de Licínio terem sabido de suas intenções hostis. Bizâncio rendeu-se ao poderio de Maximino ao fim de um sítio de 11 dias. Ficou ele detido alguns dias sob as muralhas de Heracleia e mal havia tomado posse da cidade quando o alarmou a notícia de que Licínio assentara seu acampamento a apenas 29 quilômetros de distância. Após uma negociação infrutífera em que os dois príncipes tentaram aliciar a fidelidade dos partidários um do outro, tiveram de recorrer às armas. O imperador do Oriente comandava um exército disciplinado e veterano de aproximadamente 70 mil homens, e Licínio, que reunira cerca de 30 mil ilírios, viu-se a princípio oprimido por tal superioridade numérica. Sua habilidade militar e a firmeza de suas tropas lograram, porém, uma vitória decisiva. A incrível velocidade com que Maximino se pôs em fuga é muito mais celebrada do que sua intrepidez na batalha. 24 horas depois, foi visto pálido, trêmulo e sem os ornamentos imperiais em Nicomédia, a 257 quilômetros do local de sua derrota. A opulência da Ásia ainda não se esgotara, e conquanto o escol de seus veteranos tivesse perecido na ação, restava-lhe ainda o poder, caso pudesse obter algum tempo, de recrutar grande número de soldados na Síria e no Egito. Mas ele sobreviveu só 3 ou 4 meses ao próprio infortúnio. Sua morte, ocorrida em Tarso, foi atribuída a diferentes causas: desespero, envenenamento e justiça divina. Como era igualmente destituído de competência e de virtudes, Maximino não foi lamentado nem pelo povo, nem pelos soldados. As províncias do Oriente, libertas dos terrores da guerra civil, reconheceram jubilosamente a autoridade de Licínio. Nota de rodapé. A crueldade de Licínio no desfazer-se da família de Maximino, bem como de quem mais o pudesse potencialmente ameaçar, inclusive a esposa e a filha de Diocleciano, é descrita numa breve passagem aqui omitida. O mundo romano estava agora dividido entre Constantino e Licínio, o primeiro dos quais era senhor do Ocidente e o segundo do Oriente. Teria sido talvez de esperar que os conquistadores fatigados da guerra civil e ligados por uma aliança tanto privada quanto pública, abdicassem ou ao menos suspendessem quaisquer ulteriores desígnios de conquista. Mal se passaram um ano da morte de Maximino e os dois imperadores vitoriosos voltaram suas armas um contra o outro. O gênio, o êxito e o temperamento ambicioso de Constantino parecem ser de molde a marcá-lo como o agressor. Todavia, o caráter pérfido de Licínio justifica suspeitas mais desfavoráveis, e pela débil luz projetada pela história no caso, podemos ali descobrir uma conspiração fomentada por seus ardis contra a autoridade do colega. Constantino havia dado pouco antes sua irmã Anastácia em casamento a Bassiano, homem de família ilustre e de grande fortuna, a quem elevou à posição de César. Em conformidade com o sistema de governo instituído por Diocleciano, a Itália e talvez a África seria designada como seu setor do império. Mas o cumprimento da graça prometida demorou tanto tempo ou se fez acompanhar de condições tão numerosas e tão desproporcionadas que a lealdade de Bassiano foi antes alienada do que garantida pela honrosa distinção a ele concedida. Sua nomeação havia sido ratificada pelo consentimento de Licínio, e este ardiloso príncipe, por meio de emissários, logo conseguia encetar um secreto e perigoso contato com o novo César,
visando a espicaçar-lhe o descontentamento e induzi-lo à temerária empresa de arrancar pela violência o que em vão poderia solicitar da justiça de Constantino. Mas o vigilante imperador descobriu a conspiração antes dela estar madura para executar-se, e depois de renunciar solenemente ao parentesco com Bassiano, despojou-o da púrpura e infligiu-lhe o merecido castigo por sua traição e ingratidão. A altiva recusa de Licínio, quando lhe foi pedido que entregasse os criminosos que se foram refugiar em seus domínios, confirmou as suspeitas já entretidas acerca de sua perfídia, e as indignidades de que foram alvo em Emona, nas fronteiras da Itália, as estátuas de Constantino se tornaram o sinal de discórdia entre os dois príncipes. A primeira batalha se travou perto de Cibales, cidade da Panônia, situada junto ao rio Save, cerca de 110 quilômetros acima de Sirmione. Notas do tradutor. Panônia, antiga província romana a sudoeste do Danúbio. Seus habitantes foram identificados aos ilírios pelos romanos, que dominaram a região de 9 a.C. a 395 d.C. Sirmione, nome atual da antiga Sirmium, cidade italiana situada às margens do lago de Garda, Lombardia. Pelas forças insignificantes postas em campo para esse importante embate pelos dois poderosos monarcas, infere-se ter sido um inopinadamente provocado e o outro inesperadamente surpreendido. O imperador do Ocidente possuía apenas 20.000 homens e o soberano do Oriente não mais do que 35.000. Compensava-se a inferioridade numérica, porém, pela vantagem do terreno. Constantino se havia postado num desfiladeiro de cerca de 800 metros de largura, entre uma coluna íngreme e um charco fundo, e nessa posição aguardou com firmeza e com firmeza repeliu o primeiro ataque do inimigo. Insistiu na vitória e avançou até a planura, mas as veteranas legiões da Ilíria se congregaram sob o estandarte de um chefe que se adestrara militarmente na escola de Probo e Diocleciano. Notas do tradutor. Ilíria, na antiguidade, região litorânea no nordeste do Adriático, habitado por tribos guerreiras que foi conquistada pelos romanos em 167 a.C. e dividida posteriormente em Dalmácia e Panônia. Probo, imperador romano, de 276 a 282 d.C., que foi comandante sob Valentino e sucedeu a Hemicláudio Tácito. As armas de arremesso de ambos os lados cedo se esgotaram. Os dois exércitos, com igual bravura, se engajaram num combate corpo a corpo de espadas e lanças que durou incerto desde o amanhecer até o fim da tarde, quando a ala direita, chefiada pelo próprio Constantino, fez uma carga vigorosa e decisiva. A prudente retirada de Licínio salvou-lhe o restante das tropas de uma derrota total. Quando, porém, ele calculou suas perdas, que somavam mais de 20.000 homens, não julgou seguro passar a noite em presença de um inimigo ativo e vigoroso. Abandonando seu acampamento e depósitos de provisões, afastou-se sigilosa e rapidamente à testa da maior parte de sua cavalaria, e logo estava a salvo do perigo de uma perseguição. Sua diligência salvou-lhe a esposa, o filho e os tesouros que havia depositado em Sirmione. Licínio atravessou essa cidade e, destruindo a ponte sobre o Save, apressou-se a formar um novo exército na Dácia e na Trácia. Notas do tradutor. Dácia, região do Império Romano que hoje corresponde aproximadamente à Transilvânia, Romênia. Seus habitantes, os dácios, foram subjugados pelos romanos por volta de 101, 107 d.C., e ali estabeleceram uma colônia cujo principal legado à região foi o romeno, língua neolatina. Trácia, região que ocupa a extremidade sudoeste da Península Balcânica e abrange o nordeste da Grécia, o sul da Bulgária e a Turquia europeia. O domínio romano ali se estabeleceu após o século I a.C., mas a partir do século III d.C., as invasões bárbaras a converteram em campo de batalha mais ou menos permanente. Durante a retirada, outorgou o precário título de César a Valente, seu general da fronteira ilíria.
A planície de Mardia, na Trácia, foi o teatro de uma segunda batalha não menos obstinada e sangrenta que a anterior. As tropas de ambos os contendores demonstraram o mesmo valor e disciplina. Mais uma vez, a vitória foi decidida pela superior perícia de Constantino, que conduziu um corpo de 5.000 homens a uma elevação vantajosa, de onde, no acesso da batalha, atacaram a retaguarda do inimigo e fizeram um grande morticínio. As tropas de Licínio, contudo, apresentando uma dupla frente, conseguiram manter terreno até a aproximação da noite, vir pôr um fim ao combate e assegurar-lhes a retirada para as montanhas da Macedônia. A perda de 2 batalhas e de seus mais bravos veteranos forçou o impetuoso Licínio a buscar a paz. Seu embaixador, Mistriano, foi recebido em audiência por Constantino. Ele perorou acerca dos tópicos de moderação e humanidade tão habituais na eloquência dos vencidos. Em linguagem assaz sugestiva, deu a entender que o desfecho da guerra ainda era duvidoso, sendo suas inevitáveis calamidades igualmente perniciosas para ambas as partes envolvidas, e declarou estar autorizado a propor uma paz honrosa e duradoura em nome dos 2 imperadores, seus senhores. Constantino recebeu com indignação e desprezo a referência a Valente. Não foi para tal propósito, replicou em tom severo, que vimos avançando desde as praias do Oceano Ocidental num curso ininterrupto de combates e vitórias. Após rejeitar um parente ingrato, não há por que aceitar para colega nosso um desprezível escravo. A abdicação de Valente tem de ser o primeiro artigo do tratado. Era necessário aceitar a humilhante condição, e o infeliz Valente, depois de um reinado de poucos dias, foi privado da púrpura e da vida. Uma vez removido esse obstáculo, restaurou-se facilmente a tranquilidade no mundo romano. As sucessivas derrotas de Licínio lhe haviam arruinado as forças, mas elas demonstraram sua coragem e capacidade. A situação dele era de quase desespero, mas os esforços do desespero se revelam por vezes formidáveis, e o bom senso de Constantino preferiu uma vantagem grande e segura aos azares de um terceiro confronto armado. Consentiu em deixar seu rival, ou como voltou a chamar Licínio, seu irmão e amigo, na posse da Trácia, da Ásia Menor, da Síria e do Egito. Todavia, as províncias de Panônia, Dalmácia, Dácia, Macedônia e Grécia foram incorporadas ao Império Ocidental, com o que os domínios de Constantino se prolongaram desde os confins da Caledônia até a extremidade do Peloponeso. Ficou estipulado no mesmo tratado que a 3 jovens de sangue real, os filhos dos imperadores, caberia o direito de sucessão. Crispo e o jovem Constantino logo depois foram proclamados Césares do Ocidente, ao passo que o mais jovem Licínio recebeu a mesma dignidade no Oriente. Nessa dupla proporção de honrarias, o conquistador afirmava a superioridade de seu poder e de suas armas. A reconciliação de Constantino e Licínio, conquanto exacerbada pelo ressentimento e pelo ciúme, pela recordação de recentes injúrias e pelo receio de perigos futuros, manteve por mais de 8 anos a tranquilidade no mundo romano. Nota do organizador. Uma breve seção aqui suprimida refere 2 leis inusitadas que Constantino promulgou durante esse período, a que oferecia assistência financeira pública a famílias que sem ela poderiam seguir a prática comum naqueles tempos perturbados de abandonar ou matar seus filhos recém-nascidos, e a lei contra estupro ou mesmo sedução, que impunha castigos brutais e severos, como o culpado ser queimado vivo, ser destroçado por animais selvagens no anfiteatro, ter chumbo derretido derramado pela sua garganta abaixo, etc. A administração civil foi, no entanto, ocasionalmente interrompida pela defesa militar do Império. Crispo, jovem de caráter muito afável, que recebera com o título de César o comando do Reno, distinguiu-se por sua conduta e seu valor em diversas vitórias sobre os francos e os alamanos, ensinando os bárbaros daquela fronteira a temer o filho mais velho de Constantino e neto de Constâncio. O imperador assumira pessoalmente a província do Danúbio, mais difícil e mais importante. Os godos que na época de Cláudio e Aureliano tinham sentido o peso das armas romanas, respeitaram o poderio do império mesmo durante suas divisões intestinas.
mas o vigor guerreiro dessa nação fora restaurado por uma paz de quase 50 anos. Surgira uma nova geração que não mais se lembrava dos infortúnios de outrora. Os sármatas da Lagoa Meótida seguiam o estandarte gótico como súditos ou como aliados, e essa força conjunta precipitou-se sobre as regiões da Ilíria. Nota de rodapé. Meótida, Palos Maiotes, atual Mar de Azov, ao norte do Mar Negro. Campona, Margo e Bonônia parecem ter sido o cenário de vários e memoráveis assédios e batalhas. Conquanto houvesse encontrado resistência assaz obstinada, Constantino acabou por triunfar e os godos se viram compelidos a devolver o espólio e os prisioneiros feitos em troca de uma retirada ignominiosa. Mas tal vantagem não bastou para satisfazer a indignação do imperador. Ele resolveu castigar e repelir os bárbaros insolentes que se haviam atrevido a invadir os territórios de Roma. À frente de suas legiões, atravessou o Danúbio, após ter reparado a ponte construída por Trajano, penetrou nos recessos mais bem fortificados da Dácia e, tendo-lhes infligido uma severa represália, condescendeu em outorgar a paz aos godos suplicantes, sob a condição de que, sempre que fossem solicitados a isso, lhe suprissem os exércitos de um corpo de 40.000 soldados. Feitos que tais honravam sem dúvida Constantino e beneficiavam o Estado. É questionável, no entanto, que possam justificar a exagerada afirmação de Eusébio de que toda a Sítia, até sua extremidade setentrional, dividida como estava em tantos clãs e nações de costumes variados e hábitos selvagens, tivesse sido incorporada por suas armas vitoriosas ao Império Romano. Em tão gloriosa e exaltada posição, era impossível que Constantino fosse suportar por mais tempo um parceiro no Império. Confiante na superioridade de seu gênio e de seu poderio militar, decidiu, sem nenhuma injúria prévia, aplicá-los na destruição de Licínio, cuja idade avançada e cujos vícios impopulares abriam aparentemente o caminho para uma fácil conquista. Mas o idoso imperador, despertado pelo perigo iminente, iludiu as expectativas de seus amigos tanto quanto as de seus inimigos, invocando aquele espírito e aqueles talentos mercê dos quais merecera a amizade de Galério e a púrpura imperial, preparou-se para o combate, congregou as forças do Oriente e em pouco enchia as planícies de Adrianópolis com suas tropas e o estreito de Helesponto com sua armada. O exército consistia em 150.000 soldados de infantaria e 15.000 de cavalaria, e como esta provinha em sua maior parte da Frígia e da Capadócia, pode-se bem ter opinião mais favorável a respeito da beleza dos cavalos que da coragem e destreza de seus cavaleiros. A armada se compunha de 350 galeras de 3 fileiras de remos. Destas, 130 haviam sido fornecidas pelo Egito e pelo litoral africano contíguo. 110 tinham vindo dos portos da Fenícia e da ilha de Chipre, e as regiões marítimas da Bitínia, da Jônia e da Cária foram igualmente obrigadas a fornecer 110 galeras. Nota do tradutor: Cária, antiga região da Ásia Menor, no Mar Egeu. As tropas de Constantino receberam ordem de se encontrar na Tessalônica. Somavam mais de 120.000 soldados de infantaria e cavalaria. Seu imperador estava satisfeito com a aparência marcial delas e contava no seu exército, embora globalmente menor, mais soldados que seu antagonista oriental. As legiões de Constantino tinham sido recrutadas nas províncias guerreiras da Europa. A ação lhe firmara a disciplina, a vitória lhes alentara as esperanças, e nelas havia um grande número de veteranos que, ao cabo de 17 gloriosas campanhas sob o mesmo chefe, se preparavam para merecer uma honrosa baixa por via de um último esforço de bravura. Mas os recursos navais de Constantino eram sob todos os aspectos muito inferiores aos de Licínio. As cidades marítimas da Grécia enviaram suas respectivas cotas de homens e navios à célebre baía do Pireu, mas suas forças unidas não excediam 200 navios pequenos, fraquíssimo potencial de guerra comparativamente às enormes esquadras equipadas e mantidas pela República de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Por não ser mais a Itália a sede do governo, os estabelecimentos navais de Miseno e de Ravenna foram sendo gradualmente abandonados,
E como os navios e marinheiros do império eram mantidos antes pelo comércio do que pelas forças armadas, natural que abundassem sobretudo nas províncias industriosas do Egito e da Ásia. Só surpreende que o imperador do Oriente, que tinha tão grande superioridade no mar, não aproveitasse a oportunidade para levar uma guerra ofensiva ao centro dos domínios de seu rival. Em vez de tomar tal resolução ativa, que poderia ter mudado todo o panorama da guerra, o prudente Licínio aguardou a aproximação de seu antagonista num campo perto de Adrianópolis, que fortificara com um cuidado bem revelador de sua apreensão. Constantino veio desde Tessalônica rumo àquela parte da Trácia, até se ver detido pela larga e rápida corrente do Ebro e avistar o vasto exército de Licínio, que enchia o íngreme aclive da colina entre o rio e a cidade de Adrianópolis. Muitos dias se passaram em escaramuças incertas e distanciadas. Finalmente, os obstáculos da passagem e do ataque foram vencidos pela conduta intrépida de Constantino. A esta altura cabe narrar uma admirável façanha sua que, embora dificilmente possa encontrar paralelo na poesia ou no romance, é celebrada não por um orador mercenário empenhado em enaltecê-lo, mas por um historiador inimigo de sua fama. Assegura-nos ele que o valente imperador se atirou ao rio Ebro acompanhado de apenas 12 cavalarianos e que pelo esforço ou terror de seu braço invencível rompeu, dizimou e pôs em fuga um exército de 150 mil homens. A credulidade de Zósimo triunfou a tal ponto de sua paixão que entre os acontecimentos da memorável batalha de Adrianópolis parece ter escolhido e ornado não o mais importante, e sim o mais prodigioso. O valor de Constantino e o risco por que passou são atestados por um leve ferimento que recebeu na coxa. Todavia, transparece, mesmo numa narração imperfeita, de texto quiçá adulterado, que a vitória foi obtida não menos pela conduta do general que pela coragem do herói, que um corpo de 5.000 arqueiros deu a volta para ocupar um bosque espesso na retaguarda do inimigo, cuja atenção foi desviada pela construção de uma ponte, e que Licínio, confundido por tantas manobras ardilosas, viu-se relutantemente deslocado de sua posição vantajosa para o plaino, onde teve de combater em igualdade de terreno. Mas ali o confronto deixou de ser equilibrado. Sua confusa multidão de recrutas novos foi facilmente vencida pelos experientes veteranos do Ocidente. Consta que 34 mil homens pereceram. O acampamento fortificado de Licínio foi tomado de assalto na tarde da batalha. A maior parte dos fugitivos que se retirara para as montanhas rendeu-se espontaneamente no dia seguinte à mercê do conquistador, e seu rival, que não mais podia manter a posição, refugiou-se dentro das muralhas de Bizâncio. O sítio de Bizâncio, imediatamente empreendido por Constantino, envolvia grande trabalho e incerteza. Nas últimas guerras civis, as fortificações do lugar, tão justificadamente considerado chave da Europa e da Ásia, haviam sido reparadas e reforçadas. Enquanto Licínio continuasse senhor do mar, a guarnição estava muito menos exposta ao perigo da fome do que o exército sitiador. Os comandantes navais de Constantino foram chamados a seu acampamento e receberam ordens expressas de forçar a passagem do Helesponto, pois a esquadra de Licínio, em vez de ir procurar e destruir seu frágil inimigo, continuava inativa naquele exíguo estreito onde sua superioridade numérica tinha escasso uso ou vantagem. Crispo, o filho mais velho do imperador, ficou encarregado da execução dessa audaciosa empresa e a levou a cabo com tanta coragem e êxito que mereceu a estima e muito provavelmente despertou o ciúme de seu pai. O combate durou 2 dias e no entardecer do primeiro, as armadas, em luta, ao cabo de mútua e considerável perda, retiraram-se para suas respectivas baías da Europa e da Ásia. No segundo, por volta do meio-dia, um vento forte começou a soprar e arrastou os navios de Crispo para junto do inimigo. Como ele soube aproveitar com habilidosa intrepidez essa vantagem casual, logo obteve uma vitória completa. 130 navios foram destruídos, 5.000 homens dizimados, e Amando, o almirante da frota asiática, escapou com a maior das dificuldades para as praias da Calcedônia. Tão logo o Helesponto ficou aberto, um abundante comboio de provisões chegou ao acampamento de Constantino
que já fizera avançar as operações do cerco. Construiu cômoros artificiais de terra da altura dos reparos de Bizâncio. As elevadas torres erigidas sobre tais alicerces atormentavam os sitiados com grandes pedras e dardos lançados por máquinas bélicas, e os arietes haviam abalado as muralhas em diversos lugares. Se Licínio continuasse por mais tempo na defesa, expunha-se a ser envolvido na ruína da praça. Antes de ver-se cercado, prudentemente transferiu sua própria pessoa e seus tesouros para Calcedônia, na Ásia, e como estava sempre desejoso de associar companheiros às esperanças e aos perigos de sua fortuna, conferiu então o título de César a Martiniano, que exercia um dos mais importantes cargos do império. Eram tais os recursos e tais os talentos de Licínio, que após tantas derrotas sucessivas, conseguiu ainda reunir na Bitínia um novo exército de 50 ou 60 mil homens, enquanto a atividade de Constantino estava voltada para o sítio de Bizâncio. O vigilante imperador não negligenciou, porém, os últimos esforços de seu antagonista. Uma parte considerável de seu exército vitorioso foi transportada pelo Bósforo em pequenos navios, e a batalha decisiva travou-se logo após seu desembarque nas elevações de Crisópolis ou Scutari, como é hoje chamada. As tropas de Licínio, conquanto tivessem sido recém-recrutadas, estivessem mal armadas e pior disciplinadas, fizeram frente a seus conquistadores com infrutífera, mas desesperada bravura, até uma derrota total, e o morticínio de 25 mil soldados selou irremediavelmente a sorte de seu chefe. Ele se retirou para Nicomédia com vistas antes a ganhar algum tempo para a negociação do que na esperança de alguma defesa efetiva. Constância, sua esposa e irmã de Constantino, intercedeu junto ao irmão em favor do marido e obteve da habilidade política daquele, mais do que de sua compaixão, uma promessa solene, confirmada por juramento, de que, após o sacrifício de Martiniano e a abdicação da púrpura, Licínio teria permissão de passar o restante de sua vida em paz e opulência. A conduta de Constância e sua relação com as partes em conflito recordam por associação aquela virtuosa matrona que foi a irmã de Augusto e a esposa de Antônio. Mas a índole dos homens mudara e não mais se com o mesmo dia ao banquete imperial e enviado logo depois para Tessalônica, escolhida como local de seu confinamento. Este logo teve fim com a morte do exilado e não se sabe ao certo se foi um tumulto da soldadesca ou um decreto do Senado o motivo de sua execução. De acordo com as leis da tirania, acusaram-no de promover uma conspiração e de manter correspondência traidora com os bárbaros. Entretanto, como ele nunca foi condenado, quer por sua própria conduta, quer por qualquer indício legal, ser-nos-á talvez permitido deduzir de sua franqueza sua inocência. A memória de Licínio cobriu-se de infâmia, suas estátuas foram derrubadas, e por um édito assodado, tão nocivo e tão tendencioso que teve de quase imediatamente ser corrigido, suas leis e todos os procedimentos legais de seu reinado foram de pronto abolidos. Por via dessa vitória de Constantino, o mundo romano mais uma vez se unificou sob a autoridade de um só imperador, 37 anos após Diocleciano ter partilhado o poder e as províncias com seu associado Maximiano. Os estágios sucessivos da ascensão de Constantino, desde o princípio quando tomou a púrpura em York até a abdicação de Licínio em Nicomédia, foram narrados com certa minuciosidade e precisão, não só porque os acontecimentos são por si interessantes e importantes, mas ainda mais porque contribuíram para o declínio do império pelo dispêndio de sangue e riqueza, bem como pelo perpétuo aumento dos impostos e da organização militar. A fundação de Constantinopla e o estabelecimento da religião cristã foram as consequências imediatas e memoráveis dessa revolução.